Se eu disser para você que existe a possibilidade de você acumular o cargo público de policial militar com outro cargo público. O candidato ou a candidata que possui cargo público ou então esteja trabalhando de carteira assinada, o que ele faz quando ele vai efetivar a matrícula, quando ele faz para iniciar o curso de formação? O que ele tem que fazer, né? O edital é bem claro que diz o seguinte: não pode haver vínculo com nenhum outro cargo público. Tem solução para isso, mas depende do que você vai falar. Marcelo, eu tenho um cargo efetivo, eu ocupo um cargo público. O que eu tenho que fazer para iniciar o curso de formação, já que eu não posso acumular dois cargos públicos? A gente vai falar sobre isso. Pode ser que você não precise pedir exoneração do outro cargo. É exatamente isso que a gente vai falar. Diz assim o edital, tá? Vamos lá, item 19.5 do edital do concurso de soldado que foi realizado lá em 2014. Se eu disser para você que existe a possibilidade de você acumular o cargo público de policial militar com outro cargo público. Até pouco tempo atrás, essa possibilidade não existia. Porque serviço público militar, seja ele bombeiro, seja ele policial ou das Forças Armadas, ele é dedicação exclusiva. Então você não pode acumular. Não pode. Em hipótese alguma. Quer ver um exemplo? Hoje eu sou advogado, né? Atuo aí. Só que, quem não me conhece, eu sou militar também. Sou militar das Forças Armadas. Só que eu sou militar inativo. Eu recebo salário do Exército, tá? Mas enquanto eu não era militar inativo, eu não podia exercer a função de advogado. Quer dizer, eu não podia ocupar o cargo de advogado. Que nem é uma função pública. Eu não podia exercer, na verdade, as atividades como advogado, que nem é uma função pública, é uma função particular, uma atividade autônoma, certo? Só que, como o militarismo possui uma dedicação exclusiva, ele fala, olha, ou você vai ser policial militar, ou você vai ser militar, ou você vai ser advogado. Os dois não pode. A não ser que você passe para a inatividade. E foi o que aconteceu comigo, certo? Então, para você entender, o negócio é sério. Só que, em 2019, a nossa Constituição Federal, que é a lei máxima, ela sofreu uma alteração por meio de medida de uma PEC. Então vamos abrir a nossa Constituição Federal aqui. A Constituição Federal, como toda e qualquer lei, ela é dividida em tópicos e por assuntos. O assunto que fala sobre polícia militar e bombeiro militar é o artigo 42. É um artigo só, com 4 parágrafos. E o artigo que fala sobre as Forças Armadas é o artigo 142. Então vamos lá no 42, que é o nosso assunto aqui. Mas antes de ir no 42, a gente vai no 37, inciso 16. O artigo 37, que fala do cargo público geral, seja civil, seja militar. O artigo 37, inciso 11, diz que é vedada, ou seja, é proibida a acumulação remunerada de cargos públicos, só que ele abre uma exceção quando tiver compatibilidade de horários para alguns casos específicos, tá? No caso das Forças Armadas, o militarismo não entra porque o militar, por ser dedicação exclusiva, ele não tem compatibilidade de horário. Então, automaticamente, ele está fora disso aí. Agora, quais são as possibilidades que o artigo 37, inciso 16, prevê? 2 cargos de professor. Então, você pode acumular, desde que não haja conflito de horários, 2 cargos de professor. Ou seja, o cara pode ser professor da UERJ, é um cargo público estadual, e professor da UFRJ. São 2 cargos públicos. Ele pode acumular um cargo público com particular, sem problema nenhum. Ele pode dar faculdade, ele pode dar aula numa faculdade qualquer aí, particular, não há problema nenhum, tá? Aqui a gente está falando de cargo público remunerado. Você pode ocupar um cargo de professor com outro de técnico ou científico. Então você pode ser professor na UERJ e pode ser um cientista lá na Fiocruz.
ou pode ocupar um cargo técnico, deixa eu ver, no Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro, por exemplo. Pode, não tem problema nenhum. O artigo 37, inciso 16, a linha B fala sobre isso. E ainda você pode acumular 2 cargos ou empregos privativos de profissionais de saúde com as profissões regulamentadas. Então, o militar se enquadra nisso? Não. Por quê? Porque o militar, pelo fato de ter dedicação exclusiva, ele não se enquadra aqui. Marcelo, mas eu trabalho no quartel, eu cumpro expediente de 8 horas da manhã até 5 horas da tarde. Você está tendo um quebra-galho. O comandante do batalhão está quebrando seu galho, porque essa não é a regra. Mas, se a gente for no artigo 42, que fala sobre os policiais militares e os bombeiros militares, no parágrafo 3º, diz assim: aplica-se aos militares dos estados, do Distrito Federal e dos territórios o disposto no artigo 37, inciso 16, com prevalência da atividade militar. Essa regra é uma regra nova que foi incluída pela Emenda Constitucional número 101 de 2019. Então essa regra é novíssima. O militar pode acumular o cargo público nas mesmas regras do item 30, do artigo 37, inciso 16. Tá, Marcelo, e na prática, como é que funciona? Na prática, na hora que você for fazer a sua matrícula, o sargento lá, o tenente, coronel, seja lá quem for, né? Ele não sabe, provavelmente ele não vai saber disso aqui. Ele vai cumprir exatamente o que está no edital. E ele vai falar, olha, você tem que pedir exoneração. Tá, Marcelo, então o que a gente tem que fazer? Vamos para a prática. Você vai iniciar o curso agora e você ocupa um cargo de professor na rede estadual de ensino. Então, é um cargo público de professor. Vamos pegar essa possibilidade. Aí você foi aprovado no concurso da Polícia Militar do Rio de Janeiro e está sendo convocado para iniciar o curso. E aí o sargento te deu uma ficha lá dizendo, olha, você tem que estar desvinculado de toda e qualquer função pública, de acordo com o item 19.5 do edital, que é isso que a gente acabou de ler. O que é que você tem que fazer? Você vai comparecer no saque do DRSP, vai pegar um formuláriozinho lá, vai preencher com seus dados e tal, e vai fazer o seguinte requerimento. Vamos lá, abre aspas. Venha a vossa senhoria requerer seja deferida a possibilidade de eu acumular os 2 cargos públicos de policial militar ou de aluno policial militar, assim como o cargo que eu exerço atualmente como professor na rede estadual de ensino, por força do disposto no artigo 42, parágrafo 3º. Ponto. Só tem um problema aqui. Ponto, fecha aspas. Só tem um problema. Ele vai falar assim, pô, mas você tem que ter a sua... Não pode ter conflito de horários. Aí você vai falar assim, né, mas eu já pedi uma licença lá no cargo onde eu estou exercendo, na instituição que eu exerço essa função, eu já pedi uma licença de 2 meses, 2 anos, 3 anos, seja lá qual for o tempo que você vai pedir. Existem vários tipos de licença. Licença prêmio. Existe lá a licença para tratar de interesse particular. Essa é uma licença não remunerada. Então você vai lá, pede a tua licença, você não vai perder o cargo, tá? Não vai perder o cargo. Você vai dizer para o teu futuro comandante, né, teu diretor lá no Cefap, que você não vai haver incompatibilidade de horários, você vai ter que mostrar esse documento, tá? E vai fazer esse requerimento. Pode ser que ele defira e pode ser que seja indeferido também. Se for deferido, beleza, você vai fazer o curso de formação. Quando terminar o curso de formação, você vai ser policial militar e aí você vai voltar à atividade que você ocupava antigamente como professor da rede pública de ensino, nesse exemplo que eu estou dando aqui. Então você vai estar acumulando 2 cargos públicos. De boa, porque a Constituição Federal permite isso. Só que se for indeferido, Marcelo, se for indeferido, aí você vai pegar esse indeferimento, vai procurar um bom advogado, e vai ingressar com ação judicial
que vai ser analisado na hora, a documentação que você tem, para você resguardar aí o direito de você ocupar esses 2 cargos públicos aí. Beleza? Ah, Marcelo, mas olha só, eu não ocupo o cargo público. Paciência, não ocupo o cargo público. A gente está falando aqui de acumulação remunerada de 2 cargos públicos. Tá certo? Vou dar um exemplo. Um tempo atrás, um cliente meu fez a matrícula no curso de formação. Matrícula lá. Beleza. Só que ele tem que assinar um termo dizendo que não ocupa outro cargo. Então, o que ele tinha que ter feito naquela época? Ele tinha que ter dito assim, eu ocupo o cargo. Ele ocupava um cargo na Guarda Municipal. Aí a pergunta é, esses 2 cargos são compatíveis de acordo com o artigo 37, inciso 16 da Constituição Federal? Se for, o que você tem que fazer? E o que ele deveria ter feito? Pedido uma licença para tratar de interesse particular lá na Guarda Municipal. Ter informado a Polícia Militar, na hora que ele fosse fazer o curso, que ele ocupa um cargo, mas que o cargo dele, no momento ele não está exercendo o cargo, porque está de licença, para ele poder exercer a atividade aí de policial militar. E depois normalizaria. Só que aconteceu? Ele não conversou comigo antes, falou que não ocupava os 2 cargos, e no meio do caminho a polícia descobriu que ele estava ocupando os 2 cargos. Aí quebraram o galho dele. Falou, olha, você precisa escolher um dos 2 cargos. Aí ele me consultou, eu falei, cara, mantém os 2. Só que aí ele ficou com medo e pediu exoneração da Guarda Municipal. Pediu errado. Por quê? Porque a Constituição Federal resguarda isso para ele. Só que ele ficou com medo porque ele omitiu a informação. Ele disse lá na Polícia Militar que ele não ocupava o cargo público, sacou? E aí ele estava com medo de tomar um pau no curso, então ele preferiu ocupar só o cargo, manter um cargo só. Sacou? Então existe sim a possibilidade. O pessoal fica atento aí. Beleza?